João 5, a partir do versículo 22. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Nós estamos meditando, lendo, comentando exclusivamente as palavras de Jesus, somente o que ele diz. Ele diz aqui assim: assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A Deus vai me julgar? Não. Quem vai nos julgar? Jesus. Ah, mas como, pastor? Está errado. Não, é Jesus, porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Nós seremos julgados segundo a palavra que nos foi pregada. A própria palavra que vai nos julgar. A palavra não diz para nós fazermos assim, nós fazemos assado. Pronto. Estamos em desobediência, estamos em rebeldia à palavra de Deus. Ah, pastor, mas como assim, né? O próprio Senhor Jesus que vai nos julgar. Ele é a palavra, ele é o verbo. Nós seremos julgados. Pode pela palavra, não é por outro motivo. Ah, pastor, mas eu achei. Não, você não achou nada. Você acha ou deixa de achar, não é importante. O importante é o que está na palavra. Por isso que eu falo, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Que ela vai nos julgar. A palavra vai nos condenar ou absolver. Tudo é a palavra. Só a palavra de Deus. Deus Pai confiou todo o julgamento ao Filho, para fim de que todos honrem o Filho exatamente como honra o Pai. Nós temos que honrar a Jesus assim como honramos a Deus. Porque sabemos que Jesus é Deus. Deus, eu sempre estou explicando, gente, Deus é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E os três são um. E Jesus falou, aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Você não honra Jesus, não obedece a Jesus, não aceita Jesus. Você também não aceita Deus, você não honra a Deus. Aí aquele povo que ainda estão na lei lá, principalmente os judeus, que não aceitaram e não aceitam Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, está desonrando a Deus e não aceita Deus. Por mais que eles falem, não, aceito Deus, eu sou um servo de Deus. Não, mentira. Como Jesus, certa feita, não, vocês são servos do diabo. Vocês não são servos de Deus. Vamos abrir nossos olhos, gente. Vamos entender, compreender quem é Jesus e vamos viver a obediência a Ele, porque senão nós vamos realmente padecer, vamos sofrer. Ah não, pastor, mas Jesus falou assim, mas não pode ser, o negócio é muito pesado, é muito difícil. Não, não é. Se Jesus falou, nós simplesmente temos que fazer. Só isso. Versículo 24. Em verdade, vos asseguro
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus falou, e o teólogo, ele repetiu, é verdade, ou seja, reafirmando com segurança que quem ouve a palavra dele, ele que é a palavra, ele que é o verbo, que é a verdade, quem ouve e crê em Deus que o enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Salvação está em Jesus. Você acredita em Deus, você fala em Deus, mas você acredita nele, acredita que ele enviou o Filho dele, um unigênito, para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar? Você acredita? É isso que você tem que entender. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus. Então, quando tem algumas religiões, algumas seitas, que não aceitam Jesus, não, fala em Deus, mas Jesus não aceita, não, Jesus foi um profeta. É isso aqui? Estão falando asneira. Estão falando asneira. Versículo 25. Mais uma vez, verdadeiramente afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Isso que ouvirem, viverão. Quem ouve a palavra, quem ouve o Evangelho, quem ouve a voz de Jesus, está na vida. Nós estávamos mortos, nosso pecado, eu estava morto, sepultado, engolido pelo pecado, pela imundícia. Mas o Senhor me chamou, eu ouvi. Eu dei ouvido. Aí o Senhor me deu vida. O Senhor me deu vida. A única coisa que eu fiz, tudo, foi só ouvi-lo. Foi só aceitar. Ele chamou. E ele está chamando todo mundo. A palavra dele está sendo pregada a todos. Basta você ouvir. Mas sem essa de, não estou levantando a mão, eu aceito o Senhor Jesus como meu único Salvador. Não, não é isso. É muito mais do que um ritualzinho. É a submissão completa a Ele. É uma entrega completa a Ele. Se entregar totalmente ao Senhor. Quando nós nos entregamos, nós procuramos viver exclusivamente o que ele diz. Que é como é que nós devemos viver. Versículo 26. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou o Filho ter vida em si mesmo. Assim como Deus tem vida eterna, ele vive na eternidade, também assim é Jesus, é o mesmo poder que Jesus tem. E ele pode dar quem ele quiser. Como ele disse em cima, ele pode dar quem ele quiser. Ele disse assim como o Pai ressuscitou os mortos, faz viver, assim também o Filho dá vida a quem ele desejar. Então é ele. Tudo é Jesus. Basta nós aprendermos a nos submetermos a Ele, aceitá-lo e confiar nele. Versículo 27. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, que é o Filho do Homem. Por que Deus deu autoridade plena para Jesus executar todo julgamento? Por que o Filho do Homem? Mas por que essa questão de Filho do Homem?
Porque Jesus, apesar de ser Deus, ele teve uma parte humana, ele se revestiu de carne, ele viveu como ser humano. Então, ele conhece plenamente as nossas fraquezas, porque ele viveu. Ele experimentou todas elas. Jesus tinha fome, sede, tinha dor de barriga, ia no banheiro, tudo igual qualquer um. Então não tem essa, não. Jesus não, ele não passou por nada, ele passou por tudo. E muito mais do que nós. Ele teve momentos sentimentais, momentos de sofrimento, tudo. Nós vimos Jesus cansado, Jesus chorando, tudo. Jesus com fome, com sede. Por isto, apesar de Deus, ele viveu como ser humano. Então Deus pegou, deu todo o poder para ele. Falou, você tem condição de julgar, porque você conhece a fraqueza de todos. Então todo o poder pertence a Jesus, que o Deus Pai o entregou. Versículo 28, ele fala, não vos admireis quanto a isto, a isso, pois está chegando a hora em que todos que repousam nos túmulos ouvirão sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Não, está chegando a hora, né, cara? Chegou. Pessoas que morreram em Cristo, eles não vão ser ressuscitados para ter vida eterna. E aqueles que viveram no pecado, para a morte eterna, sofrimento eterno. A Bíblia fala, quando Jesus morreu, naqueles 3 dias, ele foi ao inferno. Ele pregou ali para pessoas mortas antes, que não tinham salvação, e aqueles que aceitaram, se convergiram para ele, tiveram vida eterna. Jesus levou o cativo ao cativeiro. Então, temos que entender isso. Temos que compreender isso. O que Jesus é o Filho do Homem? Ele viveu, ele passou por tudo, ele conhece todas as nossas limitações. Que repousam nos túmulos ouvirão sua voz e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. E aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Condenação eterna, sofrimento eterno. Nós lemos hoje até o versículo 29 do Evangelho de João, capítulo 5. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 30 do mesmo capítulo 5. Por isso é que eu falo, todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Especialmente o Novo Testamento. Deus abençoe. Então, bom.